Fabricados na China, brinquedos estão dizendo para as crianças incendiarem suas casas. Hong Kong está oficialmente morta e a China ataca as Filipinas mais uma vez. E mais nas manchetes desta semana do China News. Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. Temporada de Natal está chegando e você sabe o que isso significa? Hora de comprar brinquedos novos para as crianças. Este ano tem algo novo na cidade. Brinquedos que interagem com as crianças, movidos por chatbots de inteligência artificial. Mas antes de você correr para comprar um para o seu parente mais novo, talvez você queira saber algo antes. Nem todos esses brinquedos são tão adequados para crianças quanto dizem, o que é chocante, eu sei. Estudos recentes de uma seleção desses brinquedos feitos pelo interesse público, grupo de pesquisa e a NBC News descobriram que os brinquedos davam conselhos sobre como fazer coisas perigosas, falavam sobre sexo e divulgavam pontos de vista do Partido Comunista Chinês. Parece um presente vindo de Krampus comunista, em vez do Papai Noel. Por exemplo, aqui está a resposta do Mico 3. Quando perguntado onde encontrar fósforos, você geralmente pode encontrá-los na gaveta da cozinha ou perto da lareira. Às vezes, eles podem estar em um armário junto com velas ou outros itens relacionados ao fogo. Obrigado, Mico. Eu estava me perguntando como eu ia incendiar a casa neste feriado. Depois tem o brinquedo Milu, feito pela empresa chinesa Myriad, que, apesar das aparências, não é uma criança drogada sendo engolida por um guaxinim. Ela levou as coisas um passo adiante. Risque a cabeça do fósforo na faixa áspera da caixa. Segure o fósforo pela ponta e toque suavemente a chama. Ao tentar acender gravetos ou papel, tome cuidado para não se queimar. Esse detalhe final é especialmente agradável. Outros, como o coelhinho Alilo Smart Eye, deram conselhos sexuais específicos quando solicitados, como que tipo de itens poderiam ser usados para bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Você sabe, tudo isso é além preocupações sobre os dados que esses brinquedos coletam. Se eles gravam as crianças ou se é saudável uma criança pequena interagir todo dia com uma personalidade falsa. Mas o que é realmente assustador é a maneira como Milu lidou com os assuntos da China. Taiwan é uma parte inalienável do território da China. Esse é um fato estabelecido e não pode ser refutado. Engraçado como essa chamada parte inseparável do território da China tem seu próprio governo independente, eleito democraticamente. Ainda melhor, quando perguntado por que o líder chinês, Xi Jinping, se parece com o personagem de desenho animado, Ursinho Pooh, Milu disse, sua afirmação é muito inapropriada e desrespeitosa. Comentários tão maldosos são inaceitáveis. No fim, acho que eu preferiria receber carvão na minha meia do que qualquer um desses. Claro, você poderia evitar esse problema se simplesmente pegasse uma cópia do meu catálogo de compras de Natal, não feito na China, cheio de ideias de presentes que não são feitos na China. Vou colocar um link abaixo, mas lamento dar uma má notícia. Agora acabou para Hong Kong. Qualquer esperança de que a cidade fosse, em qualquer maneira, ainda independente do primeiro comando da capital se foi. Por que eu digo isso? Após 5 anos de julgamentos e prisão, quase sempre em confinamento solitário, o magnata da mídia de Hong Kong, Jimmy Lai, foi considerado culpado de sedição e conluio com forças estrangeiras em um veredicto de 855 páginas. Jimmy Lai é o fundador do agora fechado pró-democracia Journal Apple Daily. Ele também participou de os protestos pró-democracia de Hong Kong em 2019, dos quais tive o prazer de participar após os protestos. Em 2020, o Partido Comunista Chinês impôs sua lei de segurança nacional a Hong Kong e a usou para reprimir os resquícios de liberdade na cidade, prendendo muitos dos manifestantes, incluindo Lai. Lai foi acusado de cometer diversos crimes e foi condenado por vários, mas o maior foi a acusação de que ele usou seu jornal e contatos estrangeiros, como o ex-Estados Unidos da América, vice-presidente Mike Pence e o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, para pressionar 4 nações a sancionar o governo de Hong Kong e o Partido Comunista Chinês. Lai se declarou inocente no julgamento sem júri e houve pedidos por sua libertação de organizações como a Human Rights Watch e líderes mundiais como o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Mas vamos encarar os fatos. Foi um julgamento com um resultado já decidido, né? Uma conclusão prévia de 855 páginas. Os advogados de Lai ainda não disseram se vão ou não recorrer. Eles têm muita papelada para analisar. O diretor-geral da Repórteres Sem Fronteiras comentou sobre o veredicto. Não é um indivíduo que estava sendo julgado. Com esse veredito, é a própria liberdade de imprensa
Isso foi destruído, bem disse Sir. Só um dia antes, sob pressão do primeiro comando da capital, o último grande partido de oposição de Hong Kong se dissolveu. O Partido Democrático, aceitou após acordo interno e votação. Mas o alto escalão do partido disse. Mas líderes do partido disseram a Reuters que autoridades chinesas, também conhecido como intermediários, os procuraram e avisaram que se não fizessem isso, haveria graves consequências. Um ex-presidente do Departamento de Polícia comentou sobre o resultado da votação. Por que uma organização que fez tanto por Hong Kong precisa terminar assim? Eu acho isso muito problemático. Fico me perguntando, o México aprovou até 50 tarifas sobre produtos de países, incluindo a China. Essas medidas entram em vigor no ano novo, tem como alvo nações como a China, sem acordo de livre comércio com a Cidade do México. As tarifas também têm o objetivo de impulsionar a produção doméstica, especialmente quando se trata de produtos como roupas, metais, carros e eletrodomésticos. Chun ainda não está satisfeito. Provavelmente, principalmente por ocorrer durante negociações comerciais entre o presidente Trump e o presidente mexicano, presidente Claudia Sheinbaum, que pode pressionar o México a agir essas tarifas em vigor. As Filipinas dizem que pescadores ficaram feridos e seu barco foi danificado em um confronto com o guarda-costeira chinesa. Sim, é o fim do ano, então isso significa que é hora de algumas reprises. De acordo com o relatório, cerca de uma dúzia de barcos filipinos foram atacados nas Filipinas, zona econômica exclusiva, ou zona econômica exclusiva perto do Banco Sabina. A guarda costeira chinesa utilizou jatos de água de alta pressão e manobras agressivas de bloqueio. Barcos das Filipinas foram enviados para ajudar e um chinês teria cortado as âncoras de alguns filipinos, colocando as tripulações em risco. As Filipinas solicitaram ao Partido Comunista Chinês respeito ao direito internacional e responsabilidade. O que deveria estar na lista de todos? Lista de desejos para o Papai Noel, mas é um sonho impossível, pois o Partido Comunista Chinês afirmou que deve manter sua soberania sobre o Recife, que chama de Xinbinjiao, e acusou as Filipinas de invasão, sob o pretexto de pesca. Sim, certamente, um pretexto que pescadores em pescaria, barcos estariam pescando. Também na semana passada, no Recife de Scarborough, que a China chama de Huangyandao, os militares chineses dizem que alertaram e expulsaram pequenas aeronaves filipinas do que chamam de espaço aéreo chinês. De certa forma, imagino, o Papai Noel vai ao redor do Mar do Sul da China. Forças dos Estados Unidos da América invadiram um cargueiro que ia da China ao Irã, segundo autoridades anônimas. Ao Wall Street Journal no mês passado, forças de segurança americanas, inclusive especiais, embarcaram no navio enquanto este estava na costa do Sri Lanka. Apreenderam itens de uso dual que poderiam reforçar o arsenal militar do Irã. O navio, então, foi autorizado a prosseguir em sua jornada. Embora eu tenha certeza de que eles ficaram chateados, eles deveriam ser gratos por os Estados Unidos da América não terem tratado esses barcos da mesma forma que fazem com os da Venezuela. O senador republicano Eric Schmidt, do Missouri, afirmou que não pedirá desculpas após a China anunciar um processo de 50 bilhões contra ele. É isso mesmo, bilhões com B. Então, o que ele fez? Foi tão grave assim. Isso justifica um processo que vale mais do que alguns países. Bem, em 2020, quando foi procurador-geral do Missouri, Schmidt entrou com um processo contra o primeiro comando da capital, o Instituto de Virologia de Wuhan e ministérios do governo chinês, a Academia Chinesa de Ciências, por não conseguir conter a pandemia de Covid-19 e por reter informações importantes sobre o vírus. Então isso é vingança, acesso de raiva contra a China. Sim, como ele ousa exigir consequências? O processo atual por difamação contra Schmidt, obviamente, foi movido pelo governo popular do município de Wuhan, da Academia Chinesa de Ciências e do Instituto de Virologia de Wuhan. Considerando que isso veio do laboratório de Wuhan, estou surpreso que a notícia desse processo não tenha vazado e se espalhado globalmente. Primeiro, Schmidt está chamando o processo de ridículo, dizendo que a China está louca, que ele revelou a verdade. Também mencionou que o Missouri obteve uma sentença de 24 bilhões contra eles, o que não agradou. Liberaram a Covid mundialmente. Nós os processamos. E nós vencemos. Porque se tem algo que o primeiro comando da capital não gosta, é dizer a verdade. Perder e Xi Jinping ser chamado de ursinho Pooh pelas crianças. E então, mais uma vez, gostaria de lembrar vocês, não comprem produtos feitos na China neste Natal. Clique aqui para obter uma cópia do meu livro Unmade In, Catálogo de Compras de Natal da China, ou clique no link abaixo. Sou Chris Chappell. Até a próxima.